Boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo Latino-Americano de Estudos de Tumores Hereditários, do dia 7 de junho de 2019, realizado aqui no IEP do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Hoje nós temos presenças ilustres aqui, Marcelo, Celso, Pedro, Fábio, nosso geneticista aqui, o Pablo, as meninas da oncogenética que nos ajudam a fazer os heredogramas, a Luísa, que vai apresentar os casos clínicos, a Cibele do laboratório. Então vai ser uma apresentação muito interessante. O Rodrigo Guindalini, lá de Salvador, ele ainda não entrou, mas ele também vai participar lá de Salvador, porque ele é um estudioso do tema que a gente vai apresentar hoje aqui. À distância, nós temos assistindo, por enquanto, a doutora Florência Spirandelli, lá de Rosário, na Argentina, a geneticista Natália Pereira, lá de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e a equipe do Dr. Milton Prudente também, e a Bianca Duque, também lá de Minas Gerais, por enquanto estão nos assistindo pela internet. Lembrando que quem quiser fazer perguntas, é só passar pelo nosso WhatsApp, que a gente vai informalmente apresentando os questionamentos, os comentários ou perguntas para as pessoas que estiverem, no momento, fazendo a apresentação. Hoje nós dividimos a nossa apresentação em algumas partes. Primeiramente, nós vamos ter a apresentação do registro de câncer hereditário aqui do Sírio-Libanês, brevemente. Depois a Luísa vai apresentar alguns casos clínicos com variantes patogênicas. Depois a Cibele vai comentar essas variantes patogênicas. E no final a Luísa vai fazer uma revisão de conduta sobre o nosso tema de hoje, que eu ainda não falei, mas é câncer gástrico difuso hereditário. É um tema muito interessante. Todas essas famílias têm identificação de variante patogênica no gene CDH1. Então, é uma das situações mais difíceis na oncogenética, principalmente na tomada de conduta, na indicação de cirurgias redutoras de risco. Então, acho que vai ser uma discussão muito proveitosa para todos nós aprendermos um pouco e tentarmos oferecer o melhor para os nossos pacientes que têm essa síndrome que associa principalmente câncer gástrico difuso hereditário e carcinoma lobular de mama. Então, vamos apresentar a primeira parte. Quem vai apresentar? A Carla? Então, Carla, por favor, apresenta os dados do nosso registro para mostrar da onde a gente conseguiu fazer a identificação desses casos que a gente vai apresentar hoje. Então, boa tarde. Vou iniciar a nossa apresentação do nosso registro de câncer hereditário. Então, vou começar pelo fluxo do nosso setor de oncogenética. Então, o nosso paciente ele chega para o médico com uma suspeita de alteração germinativa, então vem encaminhado para nós, passa em consulta de aconselhamento genético com um dos nossos especialistas do setor, e ele tem orientação para fazer ou não o teste genético. Se ele tem indicação, ele faz a assinatura de um termo de consentimento para realizar a coleta, e o teste genético. Perfeito. Em seguida, então, do termo e dessa solicitação do teste genético, ele passa em orientação conosco, né, da enfermagem, onde ele consente a inclusão da família dele no registro de câncer hereditário. Após, aguardamos a chegada do resultado. Chegando o resultado, solicitamos que o paciente compareça novamente à instituição, recebendo o resultado do pós-teste. É feita a orientação dos oncogeneticistas, né? Doutor Benedito, doutora Maria Isabel, do nosso serviço. E o paciente é encaminhado para um acompanhamento direcionado. Logo em seguida, então, eles estabelecem um plano de segmento desse paciente, né? Individual, e depois tem a devolutiva para o médico encaminhador. Então, no nosso registro de câncer hereditário, ele teve início em julho de 2013. No nosso banco de dados temos 2.237 famílias cadastradas, sendo que, dessas 2.237, temos 60.365 indivíduos cadastrados.
Deste todo, temos 438 famílias com variantes patogênicas detectadas nos testes genéticos, em torno de 19,5%. Em julho deste ano, estamos fazendo 6 anos de registro. Então, aqui nós separamos algumas síndromes que tem registro no nosso banco de dados. Então, temos 138 famílias registradas como câncer de mama ovário hereditário, 16 em ATM. Lembrando, né, Carla, que essas 138, todas com variantes patogênicas em BRCA1, BRCA2, né? Sim, exato. São síndromes moleculares identificadas, essas que você está mostrando, né? Sim. Isso, né? Isso mesmo. E aí nós temos 16 em ATM, 15 em RAD51C e D, 64 famílias de Lifraumene, 18 em PALB2, 44 de síndrome de mama cólon, que é o CHEK2, 6 de polipose adenomatosa familiar, o APC, 8 em multi-YH, associado à mutação bialélica, 30 em multi-YH monoalélica e 5 no CDH1, que vai ser o gene que a gente vai entrar em discussão hoje, que trouxemos alguns casos do nosso registro para vocês, então. Obrigada. Muito ótimo, Carla. É interessante ter essa visão geral para as pessoas entenderem a importância de você fazer um banco de dados organizado, para quando você vai fazer retroativamente a busca, você tem todo esse cadastro feito, né? Então, esse vai ser o tema da nossa apresentação de hoje. A Luísa, que é médica residente de oncologia aqui do programa do Hospital Sírio-Libanês, ela gentilmente preparou essa apresentação dos casos e, a partir de agora, ela vai mostrar essas famílias para a gente. Em seguida, a gente vai mostrar a família que o Rodrigo mandou também lá de Salvador, para depois a Cibele discutir as variantes, para a gente ter o aspecto tanto da coleta de dados, tanto do ponto de vista clínico, do ponto de vista molecular e, no final, da conduta. Por favor, Luísa, muito obrigado por vir hoje colaborar aqui com a gente. Eu que agradeço, doutor. Bom, boa tarde. Vou passar aqui alguns casos, então, que a gente preparou para mostrar. Então, o primeiro caso é de uma paciente do sexo feminino, de 54 anos, casada, professora, 3 filhos e ex-tabagista. Então, essa paciente, ela tem um histórico pessoal de câncer de mama, um carcinoma lobular invasivo aos 47 anos. Tá? A irmã dela também teve 2 cânceres de mama, um aos 32 e outro aos 47, só que eram carcinomas ductais invasivos e não lobulares. E da parte materna da família, 3 tias com tumores de mama e cólon, não especificado, mas... bom, acho que basicamente o mais relevante dessa paciente é isso. O interessante aí, né, Luísa, é que nós temos uma família de 4 irmãos com 2 mulheres com câncer de mama, uma com carcinoma lobular, a outra com carcinoma ductal. E quando você olha na geração de cima, a mãe dela é falecida por outro motivo que não neoplasia, ela tem 3 irmãs com câncer de cólon, 2 de cólon e 1 de mama, em idade não tão precoce. É interessante notar aí que não tem nenhum caso de câncer gástrico na família, né? Então, essa paciente foi testada. Perdão. E aqui é o in vitro dela, com uma mutação patogênica de CDH1 no exon 4. Tá? É uma mutação, inclusive, que nunca tinha sido reportada na literatura. Interessante, né? Esse segundo paciente é uma paciente do sexo feminino, 62 anos, casada, 2 filhos. Como antecedente relevante, ela teve vou passar logo para cá, mas ela teve um melanoma aos 41 anos e um câncer de mama com padrão híbrido aí, ducto-lobular aos 47. A história dela, a mãe teve um câncer de mama também, e um câncer gastrointestinal que a gente não tem especificação, e o pai com uma leucemia mieloide, e avós materno e paterno, um com câncer do sistema nervoso central e o outro em cólon. Então, essa é outra família interessante, né, Marcelo? Você vê que a paciente apresentou um melanoma aos 41, câncer de mama aos 47,
E também não tem história de câncer gástrico na família, né? E tem a identificação de variante patogênica no gene CDH1. Ela tem 3 irmãs sem câncer, 2 filhos e 3 sobrinhos, todos sem neoplasia. Então, o INVITA dessa paciente, ele foi positivo para uma mutação patogênica de CDH1 no exon 12. O terceiro caso é de uma outra paciente do sexo feminino, 49 anos, 2 filhos. Essa paciente ela teve tumor aos 38 anos, um lobular invasivo e um in situ. E a irmã dela teve um câncer de estômago aos 63 e o filho dessa irmã falecido também por câncer de estômago, provavelmente numa idade bastante jovem. Essa outra família também é muito interessante, né? São 5 irmãos, 3 sem neoplasia. A paciente, que foi o caso índice, teve 2 tumores de mama de novo, né? 3 famílias com câncer de mama. Mas tem uma irmã que teve câncer de estômago. A gente não tem informação no registro sobre o tipo de câncer de estômago e nem do sobrinho, mas aqui já aparece pelo menos o diagnóstico de câncer gástrico, né? Que provavelmente a gente supõe que possa ser um câncer difuso. Só para registrar aqui que a Érica está nos assistindo aqui. A Érica é a enfermeira que foi uma das responsáveis por montar o nosso registro aqui do Hospital Sírio-Libanês. Então, muito dessas informações que estão sendo apresentadas aqui, que a Carla apresentou muito bem, a Érica teve uma participação importante aqui na criação do registro aqui do Hospital Sírio-Libanês. Pablo, você queria comentar alguma coisa dessas 3 famílias? Contribui aí com alguma coisa do aspecto genético. Não, só para salientar que nos 3 casos, o tumor que levou, né, à realização da consulta e, consequentemente, à realização do teste genético é um carcinoma de mama lobular, né? E aí eu gostaria de perguntar o porquê. Será que isso porque o câncer de mama ele é melhor detectável do que o carcinoma gástrico? O carcinoma gástrico é mais difícil, né, de você diagnosticar ou de gerar sintomas ou de identificar numa endoscopia do que um tumor de mama? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que tem alguns aspectos aí. Primeiro, que esses diagnósticos aqui já foram feitos na era dos painéis de NGS multigenes. Então, você viu que não são todas as mulheres que tiveram lobular, algumas tiveram ductal. Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente pensar do ponto de vista de buscar mutações, variantes patogênicas em CDH1. Talvez você não começasse a investigação por aí, numa mulher com 2 cânceres de mamas ductais invasivos. Eu acho que a gente acaba encontrando o diagnóstico de variantes patogênicas em CDH1 por causa dos painéis. Porque as análises realizadas na era pré-painéis de NGS, você só fazia o diagnóstico já com o viés do diagnóstico clínico, do critério clínico preenchido. Então, eu acho que a gente vai ter que reavaliar, inclusive, critérios de penetrância, critérios de indicação de gastrite profilática, que é uma pergunta prática para o cirurgião muito importante, né? Que é a grande questão para a gente, porque até pouco tempo, que não existiam os painéis, o diagnóstico era feito ao contrário. Você fazia o preenchimento clínico e pedia o CDH1. Ou seja, a chance de você encontrar positividade era muito alta. Agora, quantas famílias que você tinha CDH1 que você não sabia que tinha? Eu acho que com os painéis a gente está encontrando essas famílias não pelos critérios clínicos, mas porque que você quer pesquisar uma mulher que tem 2 tumores de mama e acha o CDH1. Você vê essas 3 famílias, a pista foi por tumores de mama. Tanto na Irmandade quanto no caso índice, né? Você até pensaria, vendo, não sei se é até uma coincidência, né? Essas 3 famílias, né? Que eu pensaria muito mais numa síndrome de mama, né? O mama-ovário, ou mama-colo, ou lifraumene, do que num Está perfeito o seu raciocínio. Gástrico, eu acho que essa é uma discussão central hoje aqui com a gente, né? Mas eu vejo desse aspecto do viés de seleção na era pré-painel e na era
pós-painel, porque, na verdade, o que a gente está vendo aí é o que a gente nunca ia achar quando você ia investigar apenas por critério clínico a indicação do CDH1. Você não acha isso, Pablo? Eu acho, e isso até gera uma problemática para nós, que estamos lá no consultório, que ao PIT solicitar os exames e a ANS não cobrir, né, o painel expandido, e ele, né, com uma história dessa de câncer de mama, múltiplas mulheres com câncer de mama, primeiro pesquisar BRCA1, BRCA2, faz o MLPA deles, né, para depois ir para o TP53, para depois ir para outro, né, e por fim chegar no gene. Ou se chegar, né? Se chegar. Que para antes, né? Muitas vezes as coberturas não chegam no painel. Exato. Então, acho que esse é um ponto muito interessante para a gente discutir aqui, essa inversão da busca da variante patogênica. Então, a gente vai ter que repensar um pouco, no meu ponto de vista, a penetrância, as indicações cirúrgicas, porque em março desse ano teve uma reunião do Insight lá na Nova Zelândia. Não sei se vocês sabem, mas a descrição das variantes patogênicas em CDH1 foi feita numa tribo maori da Nova Zelândia, foi a primeira descrição. E, por coincidência, o Congresso foi lá e teve uma sessão, a manhã inteira, só para falar de CDH1. O Insight é a Sociedade Internacional de Câncer Gastrointestinal Hereditário, que um dos fundadores foi o Dr. Henry Lynch, que faleceu essa semana, né? Dia 2 de junho, o Dr. Henry Lynch faleceu, aos 92 anos de idade. Ele foi um dos fundadores dessa sociedade. E esse congresso lá em março, houve uma discussão muito grande nesse aspecto que nós estamos discutindo aqui. O quanto isso pode mudar em termos de reavaliações de risco, levando em conta a penetrância e outras coisas mais que, até pouco tempo, a gente tinha trabalhos falando de penetrância de 90%, 100%. Talvez, se você pegar a família com o fenótipo de câncer gástrico, com o critério clínico de câncer gástrico e achar o CDH1, talvez seja muito próximo de 90%, 100%. Mas essas famílias, até agora, as três, você viu que não tinha câncer gástrico, né? Então, isso muda o conceito da indicação. Né, Luísa? Você quer continuar? Claro. Acho que foi mencionado e é importante enfatizar que é o câncer lobular de mama, né? Isso é algo que deve chamar a atenção e a gente se preocupar com a possibilidade porque é um marcador clínico da possibilidade de câncer gástrico difuso hereditário, né? Nessa família aqui, além do CDH1, tem uma mutação em outro gene que também é patogênico? É o SDHB. É uma variante patogênica que dá paraganglioma, às vezes GIST, né, Pablo? Síndrome de Cowden também, né? Síndrome de Cowden é descrito, mas é uma grande família do SDHA, SDHB, SDHC, que são genes relacionados a lesões não relacionadas a tumores gástricos ou mama. Bom, tem sim, Fábio, você tem toda a razão. Então, essa Porque o heredograma chama atenção, né? Você pode voltar um pouquinho? Nessa família você tem um caso de câncer, tem 2 casos de câncer gástrico, se eu estou conseguindo exatamente. Ver direito, né? Temos, mas nós não temos a identificação se era difuso ou não, né? Porque já tinham falecido, não tinha acesso às informações. Mas não tem nenhum paraganglioma, não tem sarcoma, não tem GIST, né? E ali é mama bilateral, né? É isso? São são duas lesões primárias de mama. Uhum. Isso eu confesso que eu não me lembro. No lobular, acho que é menos frequente isso, né? Nessa mutação de CDH1 relacionada a câncer de mama lobular, você tem... É relacionado ao lobular. Não, eu sei, mas quer dizer bilateral ou segundo... bom, não existe indicação de mastectomia redutora de risco em CDH1. A Luísa vai falar disso depois. Falando, não é tão comum a gente ver 2 primários lobular, né? Quando é BRCA, tudo bem, do que tal, mas aqui é outra... Bom, então essa paciente, ela teve no teste dela da Inteligine um CDH1 mutado, uma mutação patogênica no exon 3 de CDH1, além da mutação de SDHB. Esse quarto paciente é um paciente do sexo masculino, 47 anos, paciente que já chegou sabidamente portador da mutação. Em 2008, ele já foi submetido a uma gastrectomia profilática, quando o pai dele, na verdade, durante um procedimento de rotina, acabou tendo um achado de exame que foi um
um câncer gástrico e foi submetido à gastrectomia aos 23 anos de idade. Então, ele fez o teste, ele era portador, e em 2008 ele fez a gastrectomia. O interessante é que a irmã dele também fez, porque ela também era portadora. E quando a gente olha a família paterna, ele tinha 2 tios que tinham uma mutação, um falecido, que essa tia também tem filhos, um filho com a mutação, e dos 8 primos, 4 têm a mutação. Tá? Acho que 2, se eu não me engano, 2 deles fizeram também gastrectomia. Mutação assintomáticos, eram assintomáticos. Assintomáticos. Só o pai que teve o diagnóstico de Mas um também câncer era gástrico assintomático. aos 23 anos e foi um achado acidental, né? Acidental. Isso. Aos 23. E tem um critério, né, que nós discutimos na outra reunião, né, Sim, Luísa, que câncer gástrico difuso abaixo de 25 anos indica fazer a pesquisa molecular em menor de idade. Porque se você colocar 10 anos antes aí, você vai estar na adolescência, né? Sim. Então, é uma das poucas situações em CDH1 que você tem que discutir com a família a possibilidade de fazer a investigação abaixo dos 18. A idade de aparecimento é mais ou menos para alguns casos, lógico, por volta dos 14 anos. Pode chegar até as 14, né? Porque a idade média na literatura é 37, né? E a gastrectomia profilática é entre 20 e 40, né, Luísa? Que nós 18 vamos falar 40. de 18 e 40, né? NCCN, sim. Quer acrescentar alguma coisa, Marcelo? Pedrão? Não? Aqui tem uma coisa interessante, né? A primeira descrição de gastrectomia total profilática por causa de encontro de mutação sem achado endoscópico é o que, 2004? Não tenho certeza da data, você lembra, É Paulo? relativamente recente. Você vê que em 2008, não sei quem estava conduzindo, mas é algo Sim. que a gente não tinha tanto dado. Eu acho assim, que né? esse indivíduo, ele fez ao reverso. Ele fez o diagnóstico, operou e depois fez a identificação molecular. Não, eu entendi, mas tem familiares que fizeram gastrectomia profilática. Eu estou entendendo aqui Sim, que não sim. tinha lesão endoscópica, A irmã mas não foi sei o profilática. anátomo, né? Que Não, geralmente se assim, encontra. é que o indivíduo mais idoso que fez era o pai do probando, do caso índice. Nessa época não tinha ainda a identificação do CDH1. Eu acho que foi ao contrário. Ele fez o diagnóstico de câncer gástrico, operou e depois, postumamente, é que ele fez o diagnóstico molecular. E aí se desenrolou o screening da família. Mas mesmo assim, Benê, em 2008, o indivíduo que é o filho desse que você está falando fez uma gastrectomia profilática já. Esse, Sim. Não, é isso mesmo. Interessante, Você porque, tem razão. apesar das evidências de literatura de que quase sempre você acha lesão microscópica, né, às vezes até célula em anel de Sinetti, dava um certo receio de propor isso nessa época. Né? Hoje talvez tenha um pouco mais de dado, mas mesmo assim Esse não é fácil de indicar. esse Né? paciente tratou fora do Brasil. Sim. Vocês vão ver o teste dele. Vou colocar aqui. É um teste feito na França e ele tem mutação de CDH1, mutação patogênica no exon 15. Tá. E ele não fez um painel, ele fez aquilo que nós falamos, ele fez só o CDH1 standard, pelo né? critério clínico. Acho que essa é a era que a gente estava falando que inverteu hoje. Hoje você vai pelo painel e chega lá. Aí não, aí você tinha o critério clínico, fazia o CDH1 e diagnosticava, né? Bom, o último paciente é um paciente do sexo masculino, 32 anos, médico, sem filhos. E ele chegou aqui para procurar avaliação oncogenética, porque, na verdade, o tio dele, esse tio aqui, um tio que era obeso e foi fazer uma cirurgia bariátrica, e aí foi um achado dessa cirurgia bariátrica, um câncer gástrico difuso. E ele foi testado, tinha mutação. O irmão desse tio foi testado também tinha mutação, e ele testou e também tinham todos a mesma mutação. Então, esse é o teste dele, uma mutação patogênica no exon 1 de CDH1. Eu vou pular o caso que o Rodrigo mandou lá de Salvador, que ele me passou uma mensagem aqui que está tendo um problema para entrar, que ele se atrasou de alguma maneira. Na hora que ele entrar, ele apresenta o caso dele, Jefferson. Vamos passar para o slide da Cibele. A Cibele é pesquisadora aqui do Instituto de Ensino e Pesquisa aqui do Hospital Sírio-Libanês. Ela gentilmente também compareceu à nossa reunião hoje para nos dar aí uma apresentação do ponto de vista molecular dessas 5 variantes que esses pacientes apresentavam e falar um pouquinho para a gente do gene
CDH1. Muito obrigado, viu, Cibele, por ter vindo hoje na nossa reunião aqui. Então, eu que agradeço, doutor Benedito. Mais pertinho. Mais pertinho. Eu que agradeço. Então, eu vou trazer aquilo que a gente discutiu ontem, né, no Molecular Tumor Board, complementando a sua apresentação. Então, só falando um pouco da caderina 1. Tá? Então, o CDH1 ele codifica para uma proteína transmembrana, que está envolvida, então, com a adesão célula-célula. Então, esse aqui seria o hit quando a gente procura por esse gene nomin, né? Então, aqui descreve um pouco da função, como que foi descoberto, né? E associado aqui fenótipos. Aqui é uma figura mostrando aonde que essa proteína se localiza, né? Então, aqui mostrando as junções, a zona de adesão. E é uma grande família, as caderinas, né? E o CDH1 é só uma delas e é conhecida como E-caderina ou epitelial-caderina. E então, porque ela estaria participando dessa zona de adesão das células epiteliais, né, especificamente. Então, aqui esses bastõezinhos verdes, né, seriam a porção fora da membrana, né, dessa proteína, codificada pelo CDH1. Então, só para a gente ter uma ideia, assim, né, aonde que se localiza essa proteína e o que ela faz. Então, interessante, quando a gente olha a nomin, né, quais são os fenótipos associados a alterações no CDH1. Então, essa é a região cromossômica, né, no cromossomo 16, e quais os fenótipos. E aí, os que vocês mencionaram, né, associados a síndromes de câncer hereditário, câncer gástrico. E interessante, tem alguns trabalhos que o CDH1 ele aparece bastante na literatura de genética médica, mesmo fora de câncer. E tem um trabalho lá da USP que eles recentemente mostraram variantes raras associadas à fissura de lábio e palato não sindrômica em casos familiares com mutação em CDH1. Então, você vê que tem uma gama de fenótipos associados à variação em CDH1. E então, para a gente agora discutir um pouco essas mutações, né, associadas a esses casos, aqui tem uma ilustração, né, um esquema de como que é a estrutura da proteína. Então, o principal é esse domínio, aqueles bastõezinhos verdes que eu mostrei na figura. No entanto, as mutações desses casos clínicos, elas estão distribuídas ao longo do gene, né, que codificam para esses diferentes domínios. A depender de onde essas mutações se localizam, né, especialmente aquelas que levam a um códon de parada prematuro, né, e, consequentemente, a não expressão, né, de um dos alelos, a gente vai ver distribuído em várias regiões. Então, só aqui retomando, né, os 5 casos. Dos 5 casos, né, 4, provavelmente, esse aqui a gente não sabe porque não está descrito, mas a gente imagina que levam a um códon de parada prematuro. E não sei se vocês acham interessante a gente discutir a questão da nomenclatura das mutações. Eu acho muito interessante. Eu acho interessante. E interessante também discutir a elaboração do laudo, né? Acho que essa discussão de como descrever uma variante patogênica é interessante para a gente poder ser crítico quando você pega um laudo como esse número 3, que está faltando informação. A gente fica sem saber exatamente qual é a localização do dano, né, Cibele? Se você puder comentar rapidamente, tá. Acho que seria interessante. Então eu deixei os slides mais para o fim, então eu vou comentar a questão da nomenclatura. Mas só para concluir, então, a questão da relação genótipo-fenótipo, então a maioria dessas mutações descritas nesses casos levam a um códon de parada prematuro, e aí qual que é o mecanismo molecular que a gente imagina que seja responsável por esse fenótipo, né? Então, você leva a um frame shift, né, alteração no modo de leitura, né, na fase, e aí, mais para frente, né, na sequência de peptídeos, você teria um códon de terminação. Então, aqui, só para ilustrar onde estão, o caso 1, aqui teria uma alteração no aminoácido 158, o caso 2 no aminoácido 588, então, nesses domínios semelhantes, né, porém em regiões diferentes, e aqui o caso 4 já lá no domínio caderina,
certo? No aminoácido 796. O caso 3, que a gente não sabe exatamente qual aminoácido, né, mas na pressa acabei não incluindo, mas daria para estimar. E com relação ao último caso, se não me engano, é a primeira metionina, né, que está alterada. Então, o que acontece, né, antes da gente discutir a questão da nomenclatura das mutações? A gente comentou ontem na reunião que você, tendo um códon de parada prematuro, a maquinaria de tradução e de transcrição associadas sinalizam para esse stop códon prematuro e você tem a degradação do RNA mensageiro, então a gente teria a ablação completa de um dos alelos. Então, essa proteína alterada, ela não, na verdade não é expressa, apesar de ser um códon de parada prematuro. Então, a gente tem um alelo deficiente. Bom, então agora, retomando a questão... Não é uma proteína truncada, ela não se forma. Ela é truncada, mas ela não é expressa, sob essa forma truncada. Ele vai ver o códon de parada prematuro, então isso sinaliza que esse RNA mensageiro deve ser degradado. Aí você entra para aquele mecanismo chamado Nonsense Mediated mRNA Decay. Então, esse mecanismo, a gente estava discutindo isso ontem, ele tem uma eficiência bastante variável, depende da posição da mutação, em que contexto, né, que as próprias moléculas que participam desse mecanismo estão sendo expressas ou não, mas a gente pressupõe que seja esse o mecanismo, né, de haploinsuficiência. Bom, com relação à nomenclatura dessas variantes genéticas, então eu trouxe aqui, eu complementei um pouquinho aquilo que a Ana discutiu, que é assim... Eu gosto de chamar bastante atenção isso quando a gente revisa paper e projetos, né? As pessoas, né, não têm um zelo grande sobre a nomenclatura de mutação. Parece uma coisa chata, mas é muito importante, principalmente quando a gente traz para discutir um caso clínico, um laudo, né? E se cada centro de diagnóstico faz uma nomenclatura de mutação distinta, a gente começa a ter ambiguidade, não sabe se está falando da mesma alteração. E então tem um esforço muito grande, né, de diversos pesquisadores, em especial o Dan Dunning e o Antônio Arax, em estabelecer, padronizar essa nomenclatura de mutações. Algumas revistas da área, especialmente de biologia molecular, exigem que você, para publicar, tenha adequado os seus dados à nomenclatura de mutação propostas pelo Human Genome Variation Society. Então, esse artigo aqui é um update, né, das recomendações da nomenclatura de mutação. E um alento, assim, porque parece bastante complexa essa nomenclatura, né, a gente acaba reproduzindo o que vem sendo falado, ou como vem sendo descritas as variantes que a gente mais estuda, né, mas esse grupo, então, estabeleceu, tem esse site, o Sequence Variant Nomenclature, e que você consegue... ter super explicado o passo a passo de como você deve nomear uma variante genética. Então, para regiões repetitivas, para regiões não codificantes. Então, aqui eu trouxe só um exemplo, por exemplo, está disponível nesse site, o próprio Dan Dunning disponibilizou, né, uma apresentação sobre como se deve nomear as alterações. Então, aqui trouxe pouquíssimos exemplos, tá? Então, por exemplo, aqui as variantes, quando você descreve elas na sequência genômica, tá, em que inclui os introns, os exons. Então, você põe o Gzinho e coloca qual é a posição no cromossomo, né, que aconteceu essa troca de A para G. Então, alguns exemplos aqui. Então, como que você vai descrever uma troca que acontece numa região codificante? Tá? Então, aqui a gente pega e coloca o C, que se refere ao cDNA. Então, aqui seria a nomenclatura de uma troca num transcrito. Então, só alguns exemplos, né? Então, Protein Coding Region, C do cDNA, posição desse nucleotídeo, uma troca de A para G. Então, aqui, você teria no intron, então, você descreve a posição do último nucleotídeo e o mais sinaliza aqui. Nesse 859 é a última posição exônica e depois 12 nucleotídeos para frente, dentro do intron, você teria uma troca de T para C. Isso pode ser um jeito importante de descrever uma mutação, principalmente quando você está falando de mecanismo de splicing. Então, isso está muito próximo da junção exon-exon,
Então, é relevante descrever dessa maneira, ao invés da que eu mencionei anteriormente de G, né, de genômica. E aí, aqui, mais alguns exemplos. Né? Então, quando você quer descrever como se tivesse a 3 linhas ou a 5 linhas, mas tudo isso está bastante explicado nesse site. Né? E, então, retomando aqui, ligando, né, com as mutações descritas para esses casos, né, as mutações do tipo frame shift, que alteram o modo de leitura. Então, aqui, como que nós vamos escrever essa alteração ao nível do nucleotídeo e depois ao nível da sequência de peptídeos? Então, a gente vai ver, dentro daquele site que eu mostrei, bom, proteína, quais são as recomendações para as variantes do tipo frame shift e como é que a gente faz. Então, qual o prefixo que a gente tem que colocar, se é o P, né, no caso aqui, P, para indicar que você está falando da sequência de proteína. Qual é o aminoácido, qual é o número desse aminoácido, a troca, a indicação de que está ocorrendo ou não um frame shift, quantos aminoácidos à frente. Aqui alguns exemplos. Então, todas as variantes são bastante descritas. Então, aqui, como que é que você vai descrever simplesmente uma mutação nonsense, né? Eu acho que essa daqui é um exemplo, se eu estou enxergando bem. E assim por diante. Então, só para chamar a atenção aqui com relação às alterações descritas nesses casos clínicos. Então, o que a gente tem? Ao nível do cDNA, na região codificante, você tem no nucleotídeo 471 uma duplicação. Só que aqui a gente não tem muito claro o que duplicou. Então, já temos uma nomenclatura de mutação um pouco não completa, certo? Mas, ao nível da proteína, essa mesma alteração ocorre de que forma? Então, você tem um P de Pzinho, você trocou esse aminoácido, uma isoleucina, na posição 158 da proteína, por uma tirosina. E isso levou a um frame shift 10 aminoácidos adiante. Na verdade, não foi essa troca que levou o frame shift, mas simplesmente a duplicação. E aí você tem que descrever qual é o primeiro aminoácido alterado em função dessa duplicação e qual a consequência disso, tantos aminoácidos à frente. E o que é importante chamar a atenção aqui também é que é sempre necessário a gente mencionar qual que é a sequência de referência que a gente utilizou para dar nome a essa mutação. Então, aqui, qual é o código desse transcrito que vai levar a essa sequência de peptídeo. Ok? E aí, então, dados esses exemplos, por fim, eu finalizo falando do que a menção à sequência de referência, né, qual que é o código de referência do transcrito, é bastante relevante, especialmente quando a gente está falando de variantes de splicing. Okay? Porque, às vezes, você pode ter a inclusão e exclusão de um exon, e isso altera completamente a ordem desses nucleotídeos e dos aminoácidos e a posição em que essa variante vai ocorrer. Muito bom, Sibeli. Muito obrigado por preparar algo tão didático assim para nós aqui hoje. Eu acho que é muito importante, porque a gente, da parte clínica, nem sempre tem essa visão tão clara que você tem como pesquisadora da área de biologia molecular. Só para registrar aqui, que tem mais gente nos assistindo, tá a Bianca Duque, a Dedimar Cássia, a Emília Modolo, que está lá em Memphis, nos Estados Unidos, a Érica, que está aqui em São Paulo, a Florência Spirandelli, que está na Argentina, a Natália Pereira, o Milton Prudente, que está em Juiz de Fora, Carmel Midoro, aqui de São Paulo também. E aqui aparece o Jefferson também, que está assistindo a gente daqui. Então, Luísa, vamos apresentar agora a sua... Oi? Ele já vai mudar ali. Apresentar a sua revisão com relação à parte de... a revisão de literatura e a revisão de condutas, né? Que você preparou para a gente. O Jefferson está mudando a apresentação ali. Qual slide que é? É o 15? É esse aí, né? Isso. Eu vou acabar repetindo algumas coisas que a Sibeli já falou, mas só para contextualizar. Só para falar, aqui. Nós temos, deixa eu ver aqui, 15 minutos, tá? Então, o CDH1, ele é um gene supressor tumoral que está localizado no cromossomo 16
e que codifica uma glicoproteína transmembrana, que é uma molécula de adesão celular dependente do cálcio, que é a ecaderina. Então, mutações patogênicas do CDH1 resultam na disfunção na molécula de adesão ecaderina. Na maioria dessas mutações germinativas, são mutações inativantes e originam códons de parada prematuro de ecaderinas truncadas. É uma condição que tem um padrão de hereditariedade autossômico dominante e está associada ao aumento significativo do risco de câncer gástrico difuso e carcinoma lobular de mama em mulheres. A mutação de CDH1 em heterozigose apresenta um risco cumulativo de aproximadamente 70% e 42% para câncer gástrico difuso e lobular de mama, respectivamente. Aproximadamente 30% das famílias que têm câncer gástrico difuso hereditário são relacionadas a tais mutações. Então, a gente não pode esquecer que provavelmente tem outras alterações envolvidas também nessa condição que não CDH1. Então, foram definidos alguns critérios para selecionar as famílias elegíveis para o rastreio de mutações germinativas de CDH1. Os primeiros critérios foram escritos em 1999 pelo Consórcio Internacional de Câncer Gástrico e, mais recentemente, em 2010, eles foram atualizados e expandidos. Essa é uma observação que nem todas as famílias que preencherem esses critérios a gente vai encontrar a mutação de CDH1. Então, atualmente são 4 critérios. Então, 2 ou mais casos documentados de câncer gástrico difuso, pelo menos um deles em um paciente menor que 50 anos. Ou 3 ou mais casos de câncer gástrico difuso, independentemente da idade ao diagnóstico. História pessoal ou familiar de câncer gástrico difuso e carcinoma lobular de mama, um desses com menos de 50 anos. Ou um caso de câncer gástrico difuso com menos de 40 anos, sem história familiar de câncer gástrico. Então, todos esses são critérios aí para a gente testar o paciente. É interessante notar que quanto mais você diminui a idade, menos gente na família precisa, né? Sim, quanto mais você despreza a idade, mais gente precisa na família. Então, você vê, quando tem 3 ou mais casos, você não fala da idade. Se você tem alguém com menos de 40, basta um. Né? E apesar de ser considerado uma condição rara, é importante fazer o rastreio genético dessas famílias para conseguir identificar quem são as famílias e pacientes de alto risco para câncer gástrico difuso, já que se trata de uma doença de alta letalidade, que acomete pacientes jovens e que os testes aí de rastreio não são tão... deixam a desejar, no caso. Desculpa, e só para falar então que nas 3 primeiras famílias apresentadas, elas entrariam o quê? No critério 4. Câncer lobular de mama, né? Com menos de 50 anos. Sim. É isso? Nem todas... E uma outra coisa que... Mas ali tinha uma família que era acima de 50, ela não entraria, né? Isso. Exato. E uma outra coisa que é importante frisar também, que você falou num slide anterior, é que em 50% dos casos não se sabe o gene. Sim. Né? Só em 50% é que o CDH1 está positivo, né? Isso seguindo esses critérios estritos, né? Isso. Então, a pergunta seria o que fazer diante de um teste positivo? Então, a partir dos critérios do NCCN, o que eles recomendam é que o paciente que tenha mutação patogênica de CDH1, ele seja orientado a se submeter a uma gastrectomia total profilática entre 18 a 40 anos de idade. Tá? Então, recomendam também uma endoscopia baseline antes da cirurgia e no intraoperatório que seja feita congelação tanto da margem proximal, para você identificar a mucosa esofágica, e da margem distal, para identificar a mucosa duodenal, para ter certeza que foi removido todo o tecido gástrico. Nesses casos, não se recomenda a linfadenectomia D2 e a gastrectomia profilática antes dos 18 anos também não é recomendada, mas em casos selecionados isso deve ser considerado, especialmente quando algum membro próximo da família tenha tido um câncer gástrico, o diagnóstico da doença antes dos 25 anos de idade, que é o que o nosso caso 4 mostra, que o avô, o pai daquele paciente do probando, teve com 23 anos, se eu não me engano, né? E que, na verdade, aquele caso ele veio para discutir se as filhas dele, uma de 14 e uma de 11 na época, precisariam fazer o teste. Então, seria uma discussão
caso alguma delas viesse com esse teste positivo. Pacientes que não podem, por algum motivo, ou comorbidades, alguma limitação, ou que se recusam à gastrectomia, para esses pacientes deve ser oferecido endoscopia bianual ou anual e com biópsias randomizadas. Eu vou falar um pouco mais aqui. Então, deve ser oferecida para pacientes que tenham condições limitantes ou se recusem à abordagem cirúrgica e também para familiares de primeiro grau que preencham os critérios clínicos, mas que não tenham a mutação detectada de CDH1. Então, o orientado é se iniciar no final da adolescência ou 5 a 10 anos antes do diagnóstico da pessoa mais jovem que teve câncer gástrico na família. Essa endoscopia se orienta que seja feito num centro de experiência, porque não é uma endoscopia normal, então tem que ser uma endoscopia seguindo um protocolo que é falado nos guidelines, que é o protocolo de Cambridge. Então se recomenda que seja uma endoscopia anual, com o uso de um endoscópio com uma luz branca de alta definição. Deve passar por uma inspeção cuidadosa da mucosa, com fotos para documentação de áreas anormais e avaliação de distensibilidade e de insuflação gástrica. Isso é colocado porque o estômago que não tem uma distensibilidade boa pode ser porque ele esteja infiltrado ou com uma linite plástica. Então, eles colocam isso como um dos critérios. E toda lesão visível deve ser biopsiada, até áreas pálidas também. Então, o mínimo são de 30 biópsias, 5 biópsias por região anatômica. Mas o paciente deve ser orientado que, mesmo com essas técnicas, a detecção direta por endoscopia é extremamente difícil. Esse é um protocolo muito bem estabelecido, né, que o mundo inteiro segue. Mas você imagina se alguém começa a fazer 30 biópsias por ano aos 18 anos, quando ele tem 25, ele já fez 7 vezes 3, 210 biópsias no estômago, e você tem que biopsiar todo o ponto de área branca, né? Sim, que deve ser a cicatriz da biópsia. Aqui é então justamente é muito isso. difícil, né, Marcelo? É muito difícil. Até porque as lesões difusas, como você muito bem falou, Luiz, ela cresce de maneira espraiada, submucosa, e você só vai ver isso diante da falta de distensibilidade, que já é uma limite. Então, a biópsia negativa não exclui a lesão, o crescimento da lesão submucosa, né, Luísa? Isso. Aqui ele coloca uma imagem de uma área pálida que ele acha, e quando a gente vai, é usado aqui o NBI, que melhora um pouco a detecção de lesões, é um recurso imaginológico que ajuda. E quando ele biopsia essa área, ele já tem, então, células em anel de Syneth aqui, já pode detectar isso. E esse aqui foi o resultado pós-biópsia, que, na verdade, fica bem parecido com isso aqui. Então, o paciente que faz 30 por ano, no fim, vai ter várias lesões parecidas com isso, e é bem duvidoso, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Mas deixa você terminar, acho, porque eu não sei se você vai comentar. É curioso, né? A gente em síndrome de Lynch tem um risco de câncer coloretal acumulado ao longo da vida da ordem de mais ou menos o quê? 70% também, certo? Aqui, MLH1 e MSH2, né? Sim, Aqui também você mostrou o risco de 45% a 70%, é isso? Não, chega até mais. Outras mais. Então, mas vamos falar em 70%. Numa síndrome, a gente não indica colectomia profilática no portador de mutação sem doença. Por quê? Porque talvez o rastreamento seja mais eficaz e você detecta com uma possibilidade de diagnóstico precoce e controle diante do aparecimento de lesão transformada. Sim. O grande problema aqui é a dificuldade de diagnóstico, né? Endoscópico. Se pensar bem, se tem 30% não é só isso, de não desenvolver a dificuldade pagar de o preço de uma diagnóstico, gastrectomia total, né, Benê? Não é uma coisa tão... Não, de jeito nenhum, você tem toda a razão. Mas aqui eu acho que tem outro aspecto além da dificuldade diagnóstica, que é a agressividade da doença e a sequela, a morbidade cirúrgica, que no cólon é diferente. Você tem a facilidade endoscópica, você tem a condição de ter uma qualidade de vida razoável, não vamos dizer normal, mas é razoável, né? Mantendo o sigmoide e o reto. E a agressividade da doença é outra.
da doença colônica, né? Ainda mais na síndrome de Lynch. Aqui é uma doença em anel de sinete difusa que muitas vezes é letal, né? Então, eu vejo esses 3 aspectos, por isso é que se bate muito no NCCN a condição de se indicar. A primeira linha do NCCN é gastrectomia total profilática, né? De 18 aos 40. A minha pergunta, a minha dúvida, na verdade, se você tem um paciente que passou dos 40 anos de idade, você sabe que é CDH1, e por que não indicar a mesma conduta do que uma paciente com 38 anos? Na verdade, o que acontece é que tem uma curva, né? Que depois disso vale paralelamente o que acontece para a BRCA e para a síndrome de Lynch. Quanto mais idoso você fica, menos ganho você tem com as cirurgias redutoras de risco. Isso vale de maneira assim, como um padrão para as síndromes genéticas, né? Para a síndrome de Lynch, depois de 40, 45 anos, a colectomia total já é uma conduta controversa. Se você tem uma mulher com BRCA 60 anos, 65 e nunca teve nada na mama, a mesma coisa. A tendência de se fazer segmento clínico é muito maior. Eu acho que isso deve valer, não sei se o Pablo quer comentar isso em termos genéticos, Pablo, mas eu acho que isso vale também pela expressão fenotípica no CDH1. E esse raciocínio seu, no meu ponto de vista, Marcelo, vale da mesma maneira para aquelas famílias que não têm câncer gástrico. Eu me sinto muito angustiado de indicar uma gastrectomia total redutora de risco profilática uma família que não tem câncer gástrico. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que levar muito em conta o fenótipo da família em questão e a indicação. É claro que a gente tem que falar para o paciente tudo isso que a gente está conversando aqui, que os riscos são altos, etc, etc, etc. Mas, tracinhos, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Você tem toda a razão nessa sua preocupação em indicar uma cirurgia em situações especificamente duvidosas. em relação ao estômago, é que manter esse paciente sob rastreamento, sob acompanhamento clínico, é uma coisa que ela demonstrou que não é possível. Quer dizer, o paciente não tem clínica e ele tem manifestações endoscópicas muito... Mas o risco é alto de deixar né? passar alguma coisa. O paciente tem que saber disso, né, Luísa? Sim. Só para Fabiano? ilustrar... Eu acho que dentro disso que o Marcelo estava falando, eu acho que a grande dificuldade no estômago é que, diferente de mama, que você pode detectar lesão precoce e no cólon também, aqui o rastreamento ele é falho, porque mesmo os casos com biópsias negativas, nos casos que foram operados, você acha doença microscópica em quase todo mundo, né? Então, é uma maneira de se tentar seguir e fazer o diagnóstico para indicar a gastrectomia quando já tem uma biópsia positiva, mas boa parte, o problema maior não é quem tem biópsia positiva, é quem tem a negativa, porque se você operar tendo mutação, a publicação do New England lá era 90 e tantos % de positividade com endoscopia negativa. Eu acho que aí entra aquilo que a gente conversou no começo da história, que esses diagnósticos eram feitos, critérios clínicos preenchidos, fazia o CDH1. Com os painéis, você está identificando famílias com CDH1 sem câncer gástrico. Talvez se você revisitar essas famílias e fizer isso que você acabou de falar para essas famílias que não têm câncer gástrico no fenótipo, talvez o número não seja o mesmo. Eu acho que esse é o grande encruzilhada que a gente não tem a resposta ainda. Mas eu acho que a gente tem que melhorar um pouco. Tem que melhorar. Eu acho que essa é a encruzilhada que a gente não tem a resposta, não tem a evidência ainda na literatura para afirmar que não precisa e nem para afirmar que precisa. Eu acho que essa decisão tem que ser uma decisão compartilhada de risco de acordo com o fenótipo e de acordo com a idade do paciente e de acordo com a decisão conjunta do paciente correr determinado risco de fazer ou de não fazer. Porque a gente não tem a resposta para a sua pergunta que você me fez ali antes de começar, né? Opera ou não opera? Não sei. Nessas situações a gente não tem a resposta. Eu acho que a gente tem que adaptar o fenótipo, a idade, como é que o diagnóstico foi feito, se tem critério clínico na família ou não. Tem uma série de coisas, eu acho que tem que pôr na equação aí para você chegar numa decisão justa, porque a evidência não deu essa resposta. A evidência científica não deu essa resposta para a gente. Esse é o meu ponto de vista hoje, sabe, Marcelo? Por isso que eu falei que uma das decisões mais difíceis da oncogenética é dar conduta para esses pacientes com variantes patogênicas em CDH1. Eu acho que é a situação mais difícil, porque
em todas as outras situações, por mais agressivas que sejam as cirurgias e etc., existe muita evidência que embasa. Aqui nós estamos num momento que, no meu ponto de vista, nós podemos ter situações dúbias, sabe? Você tem o resultado anatopatológico da gastrectomia profilática desses casos Não. que a família tinha câncer de Esses mama? casos fizeram fora, né? Eles não fizeram A aqui. maioria Porque foi isso de que você está fora. falando, naquelas famílias que não têm câncer gástrico e fizeram gastrectomia profilática, é muito interessante. Não, ver aquelas se- nenhuma fez. Acho que não, Não, tem uma quem fez foi na- só as na- que da tinham, já as que tinha tinham, câncer gástrico, né? tinham fenótipo. É. Nós temos 2 famílias aqui atualmente que estão em orientação para a indicação, né? Que são da Maria Isabel. Não vai ter tempo de discutir. Fazem. Nós não vamos ter tempo de discutir, Benê, mas aqui entra aquela história também. Será que poderia se pensar em algum tipo de quimioprevenção, pelo menos para retardar a indicação? Não tem dado, acho, para estômago, Não. igual a gente tem, por exemplo, hoje para cólon, né? Alguma coisa de aspirina e coisa. Bom, só para continuar aqui, nas pacientes do sexo feminino com a mutação, não é recomendada a mastectomia redutora de risco de rotina, mas é recomendado uma ressonância de mamas e mamografia anual a partir dos 30 anos de idade. Aqui é um algoritmo de tudo que a gente falou, então, quem preenche os critérios, é recomendado o teste positivo. Esse paciente vai ser visto por uma equipe multidisciplinar. Caso ele se recuse a fazer o teste, é indicada, então, endoscopia de vigilância pelos protocolos de Cambridge. Teste não, a cirurgia, A né? cirurgia, desculpa. E para os pacientes que aceitem o procedimento, é indicada a cirurgia profilática. E aqui só os cuidados aqui pós-cirurgia, com cuidados nutricionais, o screening para câncer lobular de mama também, para mulheres antes dos 30 anos, screening para câncer de cólon em pessoas que tenham história familiar positiva também, a partir ali dos 40 anos de idade. Desculpa, eles colocam uma idade ali, que você falou, Marcelo? Para Quare- gastrectomia? Não, a gastrectomia, o NCCN fala entre 18 a Pois 40, né? 18 a 40, a média É. de incidência nos casos de CDH1 é 37, a média de diagnóstico. 37 anos. 37. Oi? Sim. De ter diagnóstico endoscópico, mas Eu acho quando que- você acredito opera que sim. antes, quase todo mundo tem É, também. isso. Então, é. E aqui só as conclusões, então, essas mutações elas conferem alto risco para o desenvolvimento de câncer gástrico difuso e câncer lobular de mama. Os critérios têm sido empregados para selecionar famílias para avaliação genética. O manejo de pacientes com variantes de significado incerto e aqueles nos quais nenhuma mutação foi identificada não é simples. A gastrectomia profilática é altamente recomendada para indivíduos que tenham mutações patogênicas. Recomendada a vigilância endoscópica intensiva num centro especializado para essas famílias que preencham os critérios, mas, apesar disso, o paciente deve estar ciente de que atrasar a cirurgia pode ser uma decisão muito perigosa. Ótimo. Muito obrigado a Janina e a Carla, a Cibele, a Luísa, o Pablo, o Marcelo, o Fábio, todos que estão aqui presentes. E quem nos assistiu aí à distância, opa, saiu aqui, volta para mim aqui. Esse é o pessoal lá da Argentina, né? A Florência, com o Henrique Spirandelli. O pessoal lá de Juiz de Fora, a Natália, o Milton. Também temos aqui lá de Goiânia a Dedimar Cássia, a Emília Pinto, que está lá em Memphis, nos Estados Unidos, Carmel Midori, que está aqui em São Paulo, Thomas Gollop, que está aqui em São Paulo, que sempre nos assiste também, e agradecer muito ao Rodrigo, que ajudou a preparar essa apresentação de hoje, mas ele teve um problema lá e conseguiu entrar já no final. A gente nem apresentou o caso que ele enviou, a gente tinha mais um caso ainda de CDH1 muito interessante, e o Rodrigo é uma pessoa que fez a tese de doutorado dele neste assunto, e ele poderia ter contribuído com a gente aí, mas fica para a próxima, Rodrigo. Não se preocupa que teremos outras oportunidades. Você, como diretor científico do GET, tem um convite perene aí para participar. E logo a gente vai estar fazendo também o nosso fórum pelo website, e no fórum a gente pode discutir, continuar essa discussão sobre CDH1. Muito obrigado a todos. Agradeço ao Hospital Sírio-Libanês por proporcionar a realização
da reunião do Latinoamérica, Grupo de Estudos de Tumores Hereditários, do dia 7 de junho de 2019. Boa tarde a todos.